Vamos lá também, olha só. A reforma tributária vai simplificar os impostos, primeiro passo. Segundo, risco de inadimplência e evasão fiscal. Se liga, é simplificação dos impostos, risco de inadimplência e evasão fiscal. E saber qual é o valor de um investidor vir aqui no Brasil e aplicar, qual é o valor, qual é o risco e qual é o custo desse investimento que até então não é mensurável. É isso que veio a reforma tributária, simplificação dos impostos, o risco de inadimplência e a evasão fiscal. Agora se liga nessas duas siglas, CBS e IBS. O que é o CBS? Contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O que é o CBS? Ele é a contribuição de bens e serviços, ele vem substituindo o quê? Gradativamente o COFINS, o PIS e o IPI. Lembrando que para a base de cálculo do COFINS e do PIS é a receita bruta de acordo com o KNAI fiscal da empresa. E o IPI, o fatiador é industrialização, beleza, turminha? E o IBS, senhores, IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. ISS, prestação de serviço, geralmente prestação de serviço interno. E o ICMS, a circulação de mercadorias, geralmente interestadual. E o serviço interestadual também. Imposto de circulação de mercadorias e serviços. ISS, imposto sobre bens e serviços. A IBS vem substituindo gradativamente esses impostos, senhores. Ele é o que é de competência cumulativa do Estado e do município. Vamos lá, senhores. A reforma tributária, senhores. A reforma tributária se liga que a operação. Como é que vai ser o fato do nascimento do imposto? Operação com bens e serviços. Operação com bens e serviços. É o IBS e o CBS, eles são primos. E mais à frente vai vir o imposto seletivo, o IS, em substituição ao IPI. Vamos lá, e tem que obedecer o que é de grande importância, o princípio da neutralidade. Os tributos incidem de forma uniforme e transparente. Tributos incidem de forma uniforme e transparente. E não vai ter mais a não acumulatividade sobre bens e serviços. E os insumos, você vai poder acreditar aqueles que são utilizados de acordo com a atividade econômica desenvolvida, senhores. E operação com bens, olha só, operações com bens móveis ou imóveis, bens materiais ou imateriais. E os direitos são operações com bens. E o serviço? São todas as operações que não se enquadrem como operações de bens, beleza? Os serviços, como são classificados? São todas as operações que não se enquadrem como operações com bens, beleza, turminha? Vai depender do fornecimento. O fornecimento ele pode ser entrega ou disponibilizada do bem material, pode ter a cessão, a concessão, o licenciamento de direitos, pode ter a prestação ou disponibilização de serviços. E o fato gerador do CBS é a operação. Essa operação ela pode ser de execução continuada ou fracionada. É uma operação de execução continuada ou fracionada. É a geração tanto do IBS como do CBS. E o momento da ocorrência, o início do transporte, quando o transporte inicia no país, é o início do transporte, é o momento da ocorrência. Para o exterior, o momento da ocorrência é o término do transporte. E o término do serviço é nos demais casos. Se liga, momento da ocorrência, quando o início do transporte inicia no país. E quando ela vai para o exterior, é quando é o término do transporte. E para o término do serviço é nos demais casos. O bem foi encontrado sem documentação fiscal, ou aquisição de bens em leilão, ou não, beleza? É o momento da ocorrência. Eu peço em execução continuada, dar um exemplo: energia elétrica, a energia, o telefone, aí o pagamento se torna-se devido. Também tem a operação de execução continuada, o exemplo, a internet, a água, o saneamento, aí torna-se o pagamento. O que é o pagamento antecipado? Ele pode ser na data do pagamento, que é o valor da parcela paga, e a alíquota vigente na data do pagamento. Hipótese de não incidência, relação de emprego, a transferência de bens entre estabelecimento do mesmo contribuinte, entre uma filial e uma matriz, não é fato gerador do IBS e do CBS. A integralização ou devolução de capital, aqui já mistura um pouquinho do ITBI, do ITCD. Hipótese de não incidência, cisão, fusão, incorporação de empresa, que é relacionada ao ICMS, que a gente já tem isso. Rendimentos financeiros também, a gente já pega um pouquinho no PIS do COFINS, do RPJ, que é no momento lá da retenção. A hipótese de não incidência, recebimento de dividendos, operações com título de valores, a doação sem a contraprestação. E também tem a transferência de recursos, transferência por, e presta atenção, a distribuição de sobras por cooperativa.
a distribuição de sobras por cooperativas. Em unidade tributária ocorre o pagamento com exportação de bens e serviços, que já tinha isso tanto para o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, operacionalizado por entes federativos. Isso aqui tanto já existia por o PIS, o COFINS e o ISS. As entidades religiosas também já existiam, não tinha tributação, tanto para o PIS, para o COFINS como para o ISS, desde tem um ato declaratório. E aqui, partidos políticos já existia também, não é fatiador, nem tanto fatiador por PIS, já não era fatiador por PIS, por COFINS, por ICMS, não, por ISS, por ICMS teria. Sindicato de trabalhadores também não teria. Essa unidade de prestação utilizada na própria execução da prestação do serviço da entidade da mantenedora da manter a instituição, todos os recursos. Para manter instituições fins lucrativos, livros, jornais, periódicos já existia. Fonogramas e videofonogramas de músicas brasileiras, o PIS e o COFINS já não existia tributação e o ICMS também não incidência. Ele fez um apanhado aqui, esse serviço de difusão gratuita também, cai na mesma temática e o outro também. Agora se liga, a base de cálculo que é a questão, se liga aí, é o valor da operação, juros, multas e encargos, seguros, taxas e despesas acessórias. Volta de novo lá. Valor da operação, juros, multas e encargos, seguros, taxas e despesas acessórias. São excluídos o próprio IBS, CBS, o IPI e os descontos incondicionais e os reembolsos pagos por conta e ordem de terceiros, que são excluídos o próprio IBS, CBS, o valor do IPI, os descontos incondicionais, os reembolsos pagos por conta e ordem de terceiros. O que é o local da operação? É essencial para identificar o ente federativo competente. Local da operação, se liga aí, bens móveis, é o local da entrega do bem. Bens imóveis é onde está situado o imóvel. E serviços presenciais é o local da prestação do serviço. E o transporte de passageiros é o local do início da viagem. Onde é o local da operação dos serviços presenciais? Local da prestação do serviço. E o transporte de passageiros é o local do início da viagem. Vamos lá, turminha. E para os demais serviços é o domicílio do adquirente, ou seja, o domicílio do comprador. Quem adquiriu, beleza, turminha? Quem é o sujeito passivo? É o fornecedor, o importador ou adquirente das mercadorias. E as plataformas digitais? Fornecedor estiver no exterior ou a operação ocorrer por meio eletrônico. Como é plataformas digitais? Fornecedor estiver no exterior, operação ocorrer por meio eletrônico. Plataformas digitais, operação ocorrer por meio eletrônico. Vamos lá, modalidade de extinção. A compensação com créditos e o pagamento pelo contribuinte. Modalidade de extinção, recolhimento na liquidação do split payment ou pagamento pelo responsável tributário. Split payment é o que? É a segregação automática do tributo no momento do pagamento da operação. Quais são os regimes? Tem um regime regular de operação, aplicável à maioria dos contribuintes. Tem o Simples Nacional pleno, que você faz totalmente por fora, você não se aproveita do CBS e IBS. Aqui você faz aumento do CBS e do IBS, é o Simples Nacional híbrido, beleza, turminha? Vamos lá, os créditos podem ser utilizados com compensação com créditos, compensação futura e solicitação de ressarcimento. Se liga, onde é que os créditos podem ser utilizados de três formas: compensação com débitos, compensação futura e solicitação de ressarcimento. O ressarcimento entre 30 dias, programas de conformidade, 60 dias em situação específica e 130 dias nos demais casos. Caso não haja manifestação da administração pública, é de imediato. Turminha, até mais!